A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste e nos ouve aqui no podcast IBEF, do Comitê de Conteúdo Qualificado de ESG. Sou Eric Azeredo, estou, na verdade, como líder do CQC de Gestão e Empreendedorismo e com muita honra, com muito prazer, o convite da nossa amiga Jamile, do Ailton, de todos os outros integrantes do CQC de ESG. Estou aqui mais para auxiliar minha amiga. Estou aqui para conhecer, aprender um pouquinho, aprender bastante pelos convidados que você de peso que você nos proporciona aqui, para aprender um pouquinho sobre sustentabilidade, essa parte do mercado imobiliário, que é muito importante, não só no Estado do Espírito Santo, que é algo que a gente vai conseguir entender aqui bem, como também em termos de nível nacional. Mas, como sou alguém que está aqui, que não é do CQC, você do CQC, por favor, faça as honras, meu amigo, dos convidados que temos aqui hoje. Eu quero começar apresentando. Boa tarde. O Eric. Boa tarde, bom dia, boa noite. Temos que ter isso. Boa tarde, bom dia, boa noite. Isso. O Eric, inclusive, ele é professor, advogado, gestor e CEO do Grupo Azeredo. Também te agradecer, né, que não é do meu CQC, mas se disponibilizou de estar aqui. Somos uma família, o IBEF é uma família. Comigo. Então, obrigada por isso. Prazer é tudo meu, obrigado. E também estamos aqui com o Matheus Vitória Oliveira, ele é CEO da Private Construtora, não é isso? Isso mesmo. E também com a Nicole Viana, que ela é gerente de produtos da Rio Hilt. Isso aí. Também. Então, muito bem-vindos, muito Obrigada. obrigada, viu, por estarem aqui com a gente. Te Espero agradeço. que seja um momento de muito aprendendo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão colaborar e ensinar muita coisa pra gente. Acho muito que vai ser obrigada. uma troca aqui. E amiga, até tem que falar também aqui de você que isso é importante, não só destacar como integrante participativa direto do CQC de ESG, mas como corretora e como consultora de negócios imobiliários. Então, ninguém melhor aqui também para brilhantar a nossa conversa. Então, falando em conversa, vamos lá, porque hábitos por conhecimento a gente está aqui. Vai. Eu posso começar aqui com uma pergunta até um pouco mais ampla, geral, Vamos lá. mas no sentido que vocês fiquem à vontade, primeiro se quiserem pontuar alguma coisa específica em relação ao trabalho de vocês, que vocês se desenvolvem aqui. Como a sustentabilidade, isso é muito importante em termos gerais de gestão e empreendedorismo num todo, influencia as decisões de projeto e construção dos empreendimentos que vocês atuam. Como é que vocês poderiam posicionar para a gente, né, Jamile, para a gente começar aqui esse bate-papo? Isso aí. Começar? Senhorita, por favor. As damas primeiro. Obrigada. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer pelo convite da Jamile. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é super importante a gente abrir um espaço para essa pauta, né? Bom, como a empresa que eu trabalho, Rio Hilt, a gente faz a gestão comercial e o desenvolvimento imobiliário de alguns produtos, influencia demais. Influencia muito porque a primeira coisa que a gente faz, já na fase de incorporação, é estudar o potencial imobiliário daquele terreno. E quando a gente fala de estudar o potencial imobiliário, a gente quer saber, a grosso modo, o que dá para construir naquele terreno e o que vai ser vendável de construir naquele terreno, certo? E aí eu parto para a segunda pergunta, que é: ok, eu posso construir um 3 quartos com até 3 suítes na Carlos Delgado, em Jardim Camburi. Mas para saber a quanto eu vou vender esse imóvel, por exemplo, eu preciso saber quanto que ele custa. Então, essa questão de ser sustentável influencia diretamente no custo. Porque hoje, seguir os meios convencionais de construção não necessariamente... Eles têm a parte positiva, que é a parte financeira, né? Mas eles não, em termos de sustentabilidade, eles não são tão positivos. Então, quando você opta por seguir o padrão do LSF, que é o Light Steel Frame, você tem uma onerosidade aí de uns 30%, no mínimo 30%, isso dependendo do projeto, né?
Então, influencia diretamente. E aí, é claro, quando a gente fala de influenciar no valor, tem onerosidade de uns 30% no mínimo? Tem essa onerosidade. Só que aí a gente fala como se fosse só gasto, né? E não é gasto, é investimento. Quando a gente fala de sustentabilidade, tudo que for em prol da sustentabilidade nunca vai ser um mero gasto, é um investimento. Então, influencia diretamente. Quando você segue o meio construtivo de alvenaria, né, convencional, você tem a cadência da obra, ela é mais lenta. Então, você faz aportes ali, não precisam ser aportes de um grande valor inicialmente. Agora, quando você vai para o LSF, não. Porque o método construtivo é muito mais rápido. Então, os aportes que você precisa fazer, eles são mais imediatos e são maiores. Então, influencia diretamente, mas como eu falei, a gente não entende como um gasto, é um investimento. Sim. Maravilha. Na minha concepção, desde quando eu fundo a Private Construtora 10 anos atrás, eu sempre penso em causar impacto e fazer um negócio que ele seja sustentável, não só financeiramente, mas também que seja sustentável para a sociedade. Né? E desde lá de trás, a nossa preocupação, quando a gente pega alguns dados, a construção civil ela é o maior poluidor de todos os setores. Né? O setor industrial ele também polui bastante, só que a construção civil ela desponta. E aí, quando a gente olha para isso, é nossa responsabilidade tentar fazer alguma coisa para poder mitigar essa quantidade de lixo que a gente solta no meio ambiente. Então, desde lá de trás, a gente tem uma responsabilidade social muito grande. Tá? Então, hoje na Private Construtora é a unidade de negócio da Private Construtora, onde tem todas as construções embaixo, a gente só faz construções comerciais e industriais. Tem a Private Oil and Gas, que é a nossa unidade de negócio que trabalha diretamente com o setor petrolífero, setor de energia no geral, né? E o Private Log, que é o nosso novo empreendimento. Nas 3 unidades de negócio, a gente sempre olha para a sustentabilidade. Como a Nicole disse, sustentabilidade para a gente, ela não é um custo, ela é um investimento. Claro. Né? Mas, de certa forma, tem um custo alto atrelado por trás disso. E aí, quais são as iniciativas que a gente toma hoje na construtora, no Oil and Gas, e a gente traz para o Private Log, que eu vou dar uma ênfase maior aqui no nosso complexo logístico. Tanto a Private Construtora quanto a Private Oil and Gas, a gente é a única construtora do estado e uma das únicas do Brasil a possuir 4 certificações, que é ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e PBQPH, as 4 certificações simultaneamente. Isso mostra nosso comprometimento, nossa responsabilidade, não só com o meio ambiente, mas com gestão também. Perfeito. Então, para a gente, a sustentabilidade ela tem que fazer sentido na última linha. Não faz sentido eu plantar uma árvore se o meu negócio não estiver sustentável. Né? Então, quando a gente começa a pensar no Private Log, eu falo assim, bom, eu quero um instrumento, eu quero um produto que seja diferente de tudo que tem no Brasil. E aí minha agenda, 2 anos atrás, foi visitar todos os complexos logísticos do Brasil e entender o que tinha nesses complexos logísticos. E aí, em toda essa minha cadeia de estudos, eu visitei mais de 30 complexos logísticos, todo esse meu estudo, ele veio e me disse assim, bom, o que falta? ESG. Quando eu falo de ESG, eu não estou falando só de sustentabilidade. Eu estou falando de governança e eu estou falando de pessoas, da parte social. Claro. E aí, há uns anos atrás, a ESG ele ficou totalmente deturpado. Por quê? A ESG falava muito da sustentabilidade. E as empresas começaram a encapsular um falso ESG por trás ali da sigla, começou a nadar numa onda, surfar uma coisa que de fato não era o propósito e começou a fingir, agora eu sou sustentável, agora eu sou ESG. E aí tem uma porrada de empresa que veste dessa capa para poder fingir uma coisa que não é. Entendi. E a maioria dos galpões logísticos que eu visitei também tinha isso. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que seja sustentável, que o meu cliente veja valor, que eu cobre por isso e que isso faça sentido na última linha, tanto para ele quanto para mim. Perfeito.
E aí, uma das coisas que a gente trouxe para o Private Log foi pegar muito pesado em governança. Então, hoje, o Private Consultor, a gente tem 2.000 colaboradores diretos e eu tenho... Quanto você falou? 2.000 colaboradores diretos e eu tenho cerca de 5 processos trabalhistas, isso é dado público. Então, assim, cara, o setor de construção civil, onde 1.900 são operários, por que você só tem 5, 6 processos trabalhistas ativos? Bom, porque a gente pega muito pesado no ESG. Como assim no ESG? Também está falando da parte social, também está falando da parte de pessoas, também está falando da parte de cuidar de pessoas. Então, quando a gente olha para o ESG nas suas 3 siglas de forma correta e colocando gestão e colocando governança, acaba fazendo sentido. Então, para mim, sustentabilidade também ela entra diretamente na linha de custo, mas ela é um investimento. Ela é um investimento onde que a gente precisa fazer não só fingindo que está plantando árvore, mas também fazendo com materiais sustentáveis, aço verde, concreto verde, forma de descarte consciente. Isso é uma parceria com marca ambiental, o pessoal da Vila Recicla, onde a gente pega o nosso entulho, nossas obras, manda para a marca ambiental. A marca ambiental me cobra para despejar esse entulho lá, e aí ele pega esse entulho, faz a reciclagem dele e eu recompro. Eu recompro o próprio lixo que eu estou mandando. Assim, faz sentido? Faz sentido, porque isso impacta diretamente na nossa tese de sustentabilidade nos nossos empreendimentos. Inclusive, essa é até uma pergunta que acaba linkando, né, com uma pergunta que eu ia fazer, que é exatamente essa. Quais são as práticas que vocês tomam durante a obra e pós-obra para mitigar, né, esses riscos, né, ambientais também? Porque eu sei que quando você vai fazer um empreendimento, né, na construção civil, existem leis que regem que você precisa plantar tantas árvores de acordo com o seu investimento, com o seu empreendimento que você está fazendo, né? Mas assim, além do que a lei exige, como que é nas empresas, né, nos segmentos de vocês, que são segmentos, um é residencial e o outro é industrial, né? Como que funciona durante as obras, né, e pós-obras? Como que vocês fazem essa mitigação, né, para reduzir os riscos ambientais? Vamos lá, quer continuar, Matheus? Adorei a raciocínio dele. Dentro da linha, né, que o Matheus estava falando, né, a gente estava falando isso, e depois eu quero até saber um pouco mais, né, o que você faz com os resíduos que você compra, que você recompra, né, da marca ambiental. Porque curiosamente é super interessante isso. A gente tem dados, a gente tem estudos, né, de 2018 que apontam que os resíduos da construção civil, eles correspondem a 51% dos resíduos na área urbana, né? E é só trazendo dados para o que ele falou super bem também. Então, como que a gente faz para poder reduzir isso, né? Não só ali no descarte, porque quando você tem muito o que descartar é porque você falhou lá no começo. Então, desde o projeto, a gente utiliza ali de ferramentas para tentar reduzir o máximo possível esse impacto. Então, optar por métodos construtivos mais sustentáveis, vou citar um exemplo aqui, tá? O Light Steel Framework, por exemplo, né, que é o LSF. A gente tem ali o que a gente chama de fachada térmica, que é quando a gente usa o Glass Rock, tá? O Glass Rock, ele é uma placa de gesso quimicamente tratado que tem fibras de vidro entremeadas ali. Então, isso pra gente traz, além de isolamento acústico, você tem atenuação térmica de uns 9 graus, por aí, de 4 a 9 graus. Então, ok, isso vai resultar lá na frente. Quem de fato vai sentir isso é o cliente, quando ele estiver morando e tudo mais. A gente até pode falar sobre isso depois. Mas o que acontece? É muito mais previsível, né? Eu consigo ter uma previsibilidade muito maior da quantidade de materiais que eu vou utilizar nesse método construtivo, né? E é um método construtivo muito limpo e seco. Limpo ali, porque, sinceramente, quando você entra numa obra de um produto que usa o LSF como principal método construtivo, nem parece que é uma obra,
Nem parece que é uma obra. E é limpo e seco porque a gente tem uma redução drástica, quase que zero, da utilização de água para esse método construtivo. Né? Então, a gente tem muito menos a descartar, seguindo a CONAMA 307 e tudo mais, né? E caixinha de fósforo, mas a gente tem menos a descartar porque a gente acerta lá no começo, né? Desde a concepção do projeto. Perfeito. No nosso, voltando a falar da marca ambiental e Vila Recicla, eu mando para eles o resíduo de entulho, tudo demolido, qualquer tipo de entulho, e eles me devolvem isso reciclado em pó de brita, em brita para asfalto. Então, esse não pode ser um material que pode ser usado de forma estrutural, né? Eu não posso usar essa brita de uma forma estrutural, mas eu consigo facilmente usar ele como pó de brita para plantação, posso usar como brita para próprio caminho onde que vai passar veículos, e isso é uma das coisas que a gente faz muita maestria. Quando a gente entra com private consultora no setor de óleo e gás, no setor petrolífero, a gente se depara com uma realidade que a gente nunca tinha tido nos outros setores, no setor industrial, nos outros setores corporativos, e a gente viu uma exigência à altura do que a gente já fazia. E a gente olha, no bastante, hoje o óleo e gás se apresenta para a gente quase metade do nosso faturamento. Está dentro do óleo e gás. E a gente, todos os anos, assim, tirando o Private Log, né, que é uma tese um pouco diferente, Private Consultor e Private Oil and Gas, a gente olha e fala assim, cara, esse é o setor que dá até tesão da gente trabalhar, porque tudo que a gente acredita, os caras compram. O setor também que tem um volume de dinheiro maior, você tem uma exigência muito grande, tem uma exigência de documentação muito grande. Tem compliance, tudo, né? Tem um compliance muito grande, onde todos os clientes todos ou quase todos os clientes são internacionais. Então, gringo acaba pagando essas coisas, pagando esse plus a mais, e entendendo que, assim, a gente tem uma floresta gigantesca. Sim. Estados Unidos não. Europa não. Então, o cara valoriza. A gente não valoriza porque a gente tem muito fácil. A gente não tem uma cidade inteira, como aconteceu nos Estados Unidos ano passado, pegando fogo. A gente não tem tsunami, não tem terremoto, a gente não tem problema climático. Nosso problema climático, assim, né? Vamos lá. Não tem problema climático onde que se acaba, onde a gente tem problema climático por falta de planejamento governamental, como acontece em algumas cidades. Alagamento, a maioria dos casos, e tal, né? A maioria dos casos não é um problema climático que não tem controle. Né? A gente tem um problema climático por conta da falta de planejamento dos nossos, exceto no Rio Grande do Sul da vida, que não dava para poder prever, enfim. Mas acaba que a gente fazendo todos esses apetrechos ali para sustentabilidade, a gente gera valor e o nosso cliente enxerga valor nisso. Muito bom. Isso é importante. Primeiro que sustentabilidade, como vocês estão comentando aqui direto, né? Sabia que eu vim aprender bastante aqui com vocês hoje. É algo que não é moda, deixou de ser modinha. Aqui está. Deixou de ser modinha, então é algo que hoje em dia você tem. Tá tudo certo, amigo? É algo que você tem hoje como uma necessidade. É um compromisso. É um compromisso que você tem. Exatamente. Até enfim, com as gerações e com a sociedade de modo geral, né? Eu acho que esse é um caminho. E aí é algo interessante que você comenta aqui, ambos comentam, da percepção das pessoas quanto a isso. Só puxando um pouquinho para o meu lado, que você sabe que eu sempre puxo um pouquinho porque faz parte. Eu sempre trabalhei a vida inteira, até hoje, né? Espírito Santo menos ainda, infelizmente, mas é algo que a gente está buscando, com esporte e entretenimento. Até o mestrado que finalizei agora, a gente fala nesse sentido, que o campo de futebol nada mais é do que o reflexo da sociedade que está inserido. A forma da cultura, os xingamentos, a forma que você se posiciona, diz muito sobre a sociedade que está inserida. Para aquele negócio que o pessoal fala, que o que fica no campo, isso não existe. Isso aí não existe. Eu joguei futebol, fui jogador de futebol, nem naquela época tinha isso. Joguei até no Canadá e Estados Unidos, que a gente estava, depois de falar sobre essa parte americana também. Olha isso. Mas era jogador de futebol, já fui. Agora a idade já está mais avançada, a gente já passou por isso. Mas onde eu quero chegar nisso? É essa questão da percepção. Né? A gente fala de percepção no modo geral em tudo. Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, para quem é do mercado,
Vocês conseguem ver essa demanda crescente da população por construções mais sustentáveis? Total. O comprador, o consumidor, o cliente, ele valoriza isso. A gente está falando, claro, de business, ok. Mas falando lá da ponta de quem vai comprar. E nesse sentido, se vocês conseguem perceber isso importa no posicionamento comercial dos empreendimentos? Como é que vocês podem posicionar isso? Deixa eu te cortar. Não, pode falar. Eu tenho um caso, cara, interessantíssimo disso, porque quando a gente fala de ESG, novamente, eu não estou falando só de sustentabilidade, de plantar árvore, usar um ou outro material que seja sustentável, embora isso já seja muito. Eu estou falando de governança e estou falando da parte social. Das pessoas. E aí, quando a gente lança a Private Log e começa a conversar com nossos inquilinos, eu chego para um inquilino global, uma transportadora global, sento na mesa dos caras e falo assim, eu tenho um produto que ele é 100% sustentável. Ele é o maior complexo logístico da América Latina e o complexo logístico mais sustentável da América Latina também, e talvez do mundo, porque a gente tem simultaneamente 4 certificações internacionais de sustentabilidade. Né? E aí os caras olham para mim e falam assim, a gente ouve isso aqui todo dia, o que é que você tem de sustentável no seu condomínio? E aí eu falo assim, qual que é a sua maior dor? O cara me fala, minha maior dor hoje é retenção e valorização do colaborador. Beleza. Eu tenho o primeiro complexo logístico do mundo onde que eu tenho uma área de lazer completa para o seu funcionário poder usufruir num período de descanso, num período de pós-trabalho, onde que, além disso, também é muito bonito. Pô, a gente que mora em prédio, eu nunca fui na piscina do meu condomínio. Mas se não tivesse piscina, eu não teria ido para lá. Isso para quem tem filho também aqui, né? Quem já tem filho é um diferencial. E aí, eu tenho não sei o que de lazer, que eu falo assim, eu falo para todo mundo que eu tenho. Nunca fui. Talvez não foi o seu fator decisor de... Foi o seu fator decisor de compra, mas não significa que eu vou usar. E aí, exatamente. Eu coloco hoje no Private Log piscina, academia, pista de corrida, salão de festa, área de churrasco, área de recreação. Bom, a gente coloca vários itens que existem em condomínios de luxo, né, em condomínios residenciais de luxo, o cara poder usufruir isso. Para o cara poder ter uma piscina para ele poder usar depois do expediente para fazer uma natação. O cara, você fala o funcionário, o cara que está carregando caixa. O cara que está carregando caixa. E aí eu coloco isso para simbolizar também a retenção do colaborador, que a maior dor hoje é a retenção. Principalmente nos setores manuais, né, os setores braçais, construção civil, logística, transporte, onde que você tem os primeiros empregos ali, as linhas de subemprego, que o cara ele não ganha tanto lá dentro. O cara ganha um salário de R$2.500, R$2.000, por mais que tenha segurança e tenha todos os benefícios. Se esse cara ele compra uma moto financiada e vira iFood, ele trabalha no que ele quer, ele ganha mais. Mas aí a percepção que ele tem do que ele exerce é totalmente diferente. Exato. E aí, quando você começa a valorizar esse cara, ele pensa, cara, como que eu vou sair lá da empresa, por mais que eu ganhe pouco menos, eu tenho uma área de lazer para fazer um churrasco com meus amigos ali no final do expediente da sexta, eu tenho uma piscina para poder fazer uma natação no meu almoço, eu uso a academia lá também para poder me exercitar ali no final do expediente. Essa percepção de qualidade é um benefício de qualidade de vida, então, enfim. Eu acho que isso que o Matheus falou, né? É um exemplo de como a gestão sustentável, quando ela é bem aplicada, ela está intrínseca em todas as áreas. É mais do que um discurso, né? Do que plantar árvore, né? É assim, algo que está intrínseco na cultura da empresa, está intrínseco na gestão, e a gestão sustentável ela ramifica. Quando ela está bem enraizada, ela ramifica. Adorei isso aí, de saber que tem toda essa estrutura para o pessoal, né? Acho que cuidar de pessoas está muito ligado a gente olhar os detalhes. Sim. Olhar se o cara ele vai ter um caminho seguro e coberto para poder passar da onde que ele vai sair do ponto de ônibus até onde que ele vai começar a trabalhar.
O nosso complexo logístico de frente tem 1 quilômetro. Para ser mais exato, eu tenho 998 metros de frente. Então você imagina o cara que trabalha aqui nessa ponta indo pegar o ônibus aqui fora. Aí o que a gente coloca? Carrinho de golfe coberto para poder carregar todos os nossos colaboradores da base onde ele está inserido até o ponto de ônibus. É 1 quilômetro para o cara andar depois que a gente trabalha. Então, se olhar o detalhe, o ESG está no detalhe. Isso reflete aonde? Na última linha do resultado da empresa. Porque ele retém mais, ele consegue fazer com que o colaborador fique mais feliz, o colaborador mais feliz ele trabalha mais. Então, o ESG ele precisa ser olhado não só com aquele olhar ali de vou cumprir tabela. Vou resolver um problema. Deixou de ser. Exatamente. Então a gente precisa olhar no detalhe, que esse detalhe ele vai trazer resultado da última linha. Porque o empresário ele está olhando isso. É o resultado da última linha. E aí, se me permite, só para ter essa linha de raciocínio que a gente até nem em cima do roteiro, mas é algo que a gente vai realmente pegando e acho que é interessante até para todo mundo. Eu falei da percepção. Mas a percepção também está muitas vezes, quase sempre, você tem que estar ligada à visibilidade e você mostrar para outra pessoa aquilo que você está fazendo, até para dar visibilidade nesse sentido, divulgação. Né? Isso é muito importante. Você ter a divulgação, as pessoas saberem o que você faz, literalmente. Até porque, normalmente, ele é bombardeado com várias situações que pessoas que conteúdos que não são, enfim, estou falando na parte de conteúdo. Quando você fala isso, para mim me interessa muito nessa parte do nosso do IBF aqui também, do Gestão e Empreendedorismo, do ISD, todos os outros comitês que temos aqui, do Espírito Santo. E eu sei que você também gosta de falar isso, da gente ter o Espírito Santo, essa onça brasileira, enfim, né? Isso me faz querer saber no seguinte sentido. Todas essas ações aqui, aplicadas aqui, com as empresas daqui, a gente já consegue não só ter essa percepção em sociedade capixaba, mas já começa a passar o murinho, tanto em nível nacional como internacional, das qualidades que temos aqui. Eu gosto sempre de falar isso porque é importante. A gente tem muita coisa boa aqui, ainda mais eu que você me conhece. Eu sou carioca, mas eu morava em Curitiba, minha esposa é capixaba, a gente vai ficando. E eu tenho muito para doar aqui, eu sempre falo isso, e eu sei da qualidade, da competência das pessoas daqui, das empresas daqui. É um caminho que a gente está levando à frente, com muitas pessoas boas que você sabe no meio do caminho que a gente conhece. Então, assim, eu queria saber isso de vocês. Essa parte da visibilidade, que não adianta só isso que a gente está falando, maravilhoso. A percepção, ok. Mas em termos dessa divulgação, essa visibilidade, como é que a gente consegue... Em que status, em que nível estamos? Eu vou até te falar, Eric. Falando mais da minha área, né? Que é o mercado imobiliário. Isso. Em termos comerciais, eu acho que a gente está engatinhando ainda. Ok. Muito. Eu trabalho muito com corretores, eu dou treinamento para corretores, né? Então, o que eu percebo, o corretor capixaba, infelizmente, ele tem uma percepção muito rasa que às vezes impede ele de trabalhar um produto melhor, um produto de alto padrão ou de luxo, tá? E aí, falando de fora para cá, existe uma rede de hotéis, Days Inn, que ela existe no Canadá, Reino Unido, China... E eles têm um desses hotéis em Linhares. Okay. Né? Esse hotel em Linhares ele foi construído por uma construtora capixaba e eles só confiaram a essa construtora a responsabilidade de reproduzir um dos hotéis da Days Inn por conta desse crivo, né, de sustentabilidade. Porque lá fora já não se fala mais em construção sustentável. Para eles é só construção, porque já é normal. Aqui não. Poucas construtoras... Tem uma pequena barreira ainda. Tem muito. A barreira, eu acho que a barreira está no bolso, eu acredito, porque assim, o investimento às vezes 30% maior, no mínimo, tá? Então, como poucas construtoras aqui no Espírito Santo mesmo ofereciam esse serviço, aí eles confiaram a uma construtora em específico para reproduzir o Days Inn em Linhares. Então, eu acredito que há uma visibilidade, mas há uma visibilidade por conta da demanda, tá? Da demanda externa, essa pressão externa, mas ainda não houve esse start, porque o bolso é o limitador. E aí, essa percepção mais aqui no estado,
Eu não lido muito com o cliente final, mas como eu falei, eu treino os corretores para vender esses produtos em específico. E infelizmente a gente tem uma noção muito rasa. Os corretores, de modo geral, eles não têm tanto conhecimento muito raso para trabalhar alto padrão e luxo. E o que pega muito também é essa confusão de qualificadores para diferenciais. Assim, o grau de instrução de um cliente que vai investir ali milhões no imóvel é altíssimo. O grau de instrução e o grau de exigência também, tá? Então, para ele ser alto padrão, porcelanato 90x90, não é um diferencial, é o mínimo. Tá? Então, quando a gente pega construtoras que desenvolvem algo diferente desde a concepção do produto, isso é diferencial. Diferencial é o que as outras pessoas não estão fazendo, o que as outras pessoas não estão entregando. Então, a gente tem essa limitação regional por conta disso. Eu falo que a gente ainda está sendo reconhecido como um dos polos imobiliários, né? A gente tem muito aí Rio, São Paulo, Santa Catarina, Goiás e João Pessoa também. O Espírito Santo ele está crescendo ainda. Então, a velocidade de crescimento do mercado os corretores ainda não comportaram esse crescimento, né? Para poder vender esse valor para o cliente final. É interessante isso, assim. Falando, mudando totalmente aqui sua pergunta, mas só para complementar o que ela está falando. Por favor. Me apresenta um corretor ou um vendedor de qualquer produto que seja, que estude tanto quanto um médico, e eu vou te apresentar um corretor ou um vendedor milionário. É uma agulha na palheira, assim. E aí, o que você vê é muita gente saindo da área de atuação nativa, um enfermeiro, radiologista, que está indo para o mercado imobiliário. Eu vou ganhar dinheiro. Vai, assim como qualquer área. Qualquer área tem suas dores, qualquer área tem suas dores e suas delícias. Então, assim, você não consegue vender um produto de milhões com um conhecimento raso. Você tem que sentar e estudar. Ainda temos oportunidade nesse sentido, você acha? Olha só, a gente tem muita demanda. Muita demanda. Fica aí um insight demanda. aí. O que a gente mais tem é demanda, mas a gente não tem aí. Temos poucos corretores qualificados, vendedores de modo geral em qualquer área, tá? Né? Em qualquer, você sabe, em qualquer área, vendedores qualificados. O grau de instrução que você precisa ter para trabalhar um produto ali com seu cliente final. O cliente tem que te ver como mais do que um corretor, você tem que ser quase que um consultor financeiro. Exato. Tá? Ele não vai tirar 2, 3 milhões, 4, 5, 6 do bolso e investir numa coisa que ele não tem confiança de que vai trazer resultado para ele. Independente se o fim for moradia, aquilo para ele é um investimento. É um investimento. Quer complementar com alguma coisa nesse sentido? Tá tranquilo? Resposta completíssima dessa. Já dizia o ditado, né? Ninguém gosta de ouvir um vendedor, mas todo mundo para ouvir um especialista. Um especialista. Né? Um consultor. Então, quem é vendedor, né? Eu sou vendedora, você é ou já foi, você é ou já foi, você é. Eu acho que não tem como a gente vender alguma coisa que a gente não tenha domínio e conhecimento, né? Eu acho que ninguém qualquer pessoa que fale, eu não sei vender, não. Você não tem conhecimento hábil para você poder falar desse produto, né? Tendo conhecimento, não tem como. E até falando, já pegando gancho também, que a gente está até tem um horário que vocês deixam a conversa. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Tá bom. Imagina. Mais uma horinha aí dá. Essa parte da parte específica mesmo, né? Se quiser já abordar eu vou junto, fazer uma a gente faz um para cada um nesse sentido, já para... Pode ser, eu faço primeiro você... Fica à vontade, por favor. Tá, cavaleiro. Eu vou fazer uma pergunta para a Nicole. Nicole, eu sei que tem um empreendimento, né, de vocês que tem soluções bem diferentes, né, no âmbito sustentável, que como, por exemplo, o uso de drywall. Eu queria que você me falasse como que esse empreendimento, como o drywall, por exemplo, ele se torna, como que ele conecta com uma solução sustentável. A gente já falou muito sobre isso, eu já entendi bastante, né? Mas essa é uma perguntinha. Né? E eu sei também, eu descobri, né? Muita gente não sabe que não é o drywall, que ele não é uma
eu gostaria que você falasse sobre isso assim, de uma forma mais singela, mas o drywall ele não é uma placa que é uma placa que é igual para todo mundo. Né? Antigamente, para mim, o drywall era um drywall. Eu não sabia que existia um drywall frio, pro crente, né? E eu gostaria interessante. Então, assim, a minha pergunta é mais voltada sobre essa solução desse empreendimento, né? Não, perfeito. Em específico, que você falasse um pouquinho. Vamos lá. A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes, né? Sobre desmistificar ali o drywall. As pessoas ainda têm muita rejeição com o drywall, porque acham que é o quê? É uma placa de gesso fininha. E assim, essa placa de gesso, não necessariamente fininha, ela faz parte da estrutura do drywall, é apenas uma das camadas, né? É claro, um drywall bem feito, todo mundo aqui já deve ter se deparado com algum drywall que é literalmente ali e não faz jus ao nome, tá? Mas a gente teve uma banalização da utilização do drywall. E aí, como você falou, a gente tem, dentro dos produtos que a Rio Hilde faz a gestão, a gente tem ali um produto que ele vai muito de encontro a tudo que a gente já conversou aqui, né? Desde a concepção do produto, a gente precisa entender ali o que vai fazer e como vai fazer. E esse como, a gente precisa estudar a maneira como o drywall vai se comportar em cada cômodo por conta da exposição. Alguns cômodos eles vão estar mais expostos à umidade, outros a calor. Então, a gente tem tipos de drywall com tratamentos químicos diferentes para cada tipo de exposição. Vou te dar um exemplo. Uma parede que ela pega ali, que ela vai estar muito próxima, um cômodo do apartamento que ele está próximo da escada. A escada, em caso de incêndio, é onde as pessoas vão usar para poder sair do prédio. Então, essa parede, ela precisa ter ela precisa aguentar mais temperatura por mais tempo. A alvenaria não aguenta tanta temperatura, porque a trabalhabilidade dela para o calor é pequena. Então, quando você tem uma parede, né, uma das placas tratadas que aguenta aí de 90 a 120 minutos de fogo sem ceder, isso, além da sustentabilidade, se aplica na qualidade de vida. Sustentabilidade não é só no meio ambiente, é na qualidade de vida, na maneira como a vida vai se comportar dentro daquele ambiente. Banheiro, aí já é uma placa com tratamento químico que retém a umidade. Fachada, aí já é uma placa, que normalmente é a Glass Rock, que ela tem a fibra de vidro entremeada dentro da placa e tem essa atenuação térmica de 4 a 9 graus. Então, a gente tem aí uma redução drástica no consumo de energia. Porque a eficiência, o ar-condicionado, ele precisa trabalhar muito menos para garantir, ali, equalizar, ele precisa corrigir menos a temperatura para poder manter aquele ambiente refrigerado. Então, isso além de tecnologia para vazamento de gás, por exemplo, a gente tem um desses empreendimentos, ele tem um sensor para vazamento de gás que avisa e corta direto no relógio até que o morador ele identifique de onde vem o vazamento e resolva ali. Infraestrutura para recarga veicular, que isso assim é imprescindível, está deixando já de ser um diferencial e já está passando a ser um qualificador, né? Porque é algo que cada vez mais a gente se vê como precisa ter. É necessário. Acho que falta muito no Brasil. Estava pensando, está nos Estados Unidos agora, vem direto para cá, e as construções dos Estados Unidos são todas nesse estilo e é super aceito, né? Porque todos os prédios são com parede de drywall, tem muitas casas de steel frame, e a gente, no Brasil, tem um preconceito muito grande. Eu tenho um preconceito muito grande. E aí, isso tudo que você falou, eu já sabia de uma forma ali muito superficial, mas aí parando para pensar assim, cara, a quantidade de benefício que tem uma parede de drywall, além da velocidade, leveza, que impacta no teu dia a dia mesmo, né? Acho que falta muito as construtoras, né? E aí nem puxo para o meu lado, porque a gente não trabalha com imobiliário residencial. Mas o que falta isso tudo que você acabou de falar aqui agora, virar conhecimento do consumidor. Porque às vezes, um grande desafio do comercial. Volta para o que você estava falando lá atrás. Às vezes o corretor não sabe disso.
Né? Às vezes o cliente... Aí que tá, o pior. Às vezes o cliente final sabe e o corretor não, porque ele pesquisa mais, né? Exatamente. O que falta mesmo é a gente ter... Essa informação está mais difundida. Construtoras que parem de tentar vender o produto ali goela abaixo, parem de tentar vender casas de escritura e vender o benefício. E vender o benefício. A informação, acesso à informação. Isso aí, do conhecimento, informação, porque a gente, no modo geral na vida, a gente tem que ter o conhecimento até para gostar, amar, enfim, tudo aquilo que você faz. E isso não vai muito longe, né? Até na história na FUCAP aqui, enfim, até a própria IBEF, principalmente o IBEF, a parte do mercado financeiro no Brasil. A própria XP, na época, quando começou, você ensinando as pessoas a como é que era o investimento. E até hoje, a gente vê um mercado ainda muito positivo a gente poder ter nisso. A XP promoveu a desbancarização apenas com conhecimento. Exatamente. Aí você tem agora a questão dos fintechs, aí agora você tem outro mundo que você abriu. Apenas demais. Foi um puto conhecimento. Foi mostrando, foi dando conhecimento para o povo. Exatamente. Então, assim, isso é um caminho interessante do conhecimento sempre, porque a gente está nessa área. Ficou para mim, né? A última pergunta. Finalizando. Nossa, muito feliz. E depois eu vou fazer, obviamente, fechamento aqui. Passa muito rápido, né? Vou passar muito rápido. Matheus, então, vamos lá. E é uma pergunta que é interessante dessa parte que eu estava passando muito com o Jamile antes aqui. É a questão das certificações que você comentou, né? Obviamente. As certificações internacionais que você busca, né, para os seus empreendimentos e tal. Você já comentou um pouquinho, mas aí, se você quiser dar aquela... frisar, que é sempre bom frisar essa importância da obtenção dessas certificações em termos de mercado, de posicionamento, né, para todo mundo. Como é que você visualiza isso? E, nesse sentido, os principais desafios e aprendizados que você tem nesse processo da obtenção, da busca dessa excelência que você já marcou bem aqui para a gente. E aí já dá um gancho para você, que aí já para você puder falar um pouquinho para a gente, toda essa questão que eu falo de gestão, isso tudo aqui é aquele projeto que você tem da sua empresa, que você entende o caminho que você deve seguir da sua empresa. Como você fala até da própria governança. Onde é que você vê, Matheus, aqui, nessa parte, quando você consegue entender que os próximos passos, como é que você enxerga? Tá com as certificações, necessidade, mercado, com isso eu consigo chegar aqui, e aí abre um pouquinho o leque, né? Que aí vai muito puxa para o meu lado do CQC, do conhecimento que a gente busca bastante lá de gestão num todo. E aí como é que você consegue entender, não, daqui eu consigo talvez ainda fechar o mercado de Espírito Santo, não tem ainda, né? Ainda quero chegar um pouquinho aqui, em tal lugar, nacional. Essa certificação eu consigo pensar talvez no exterior, que é algo que para mim já tem ali uma ideia. Como é que você consegue pautar isso de conhecimento que você precisa, investimento e futuro até para o modo geral de planejamento financeiro junto com o empresarial? Boa. Quando a gente começa a pensar em Private Law, quando eu escrevo, 10 anos atrás, quando eu escrevi Private Consultor, eu escrevi 20 anos dela. Ok. Por mais que lá atrás a gente tenha escrito várias coisas e mudou de rota, eu já tinha onde que eu queria chegar. Ok. Por mais que a gente tenha chegado, que eu escrevi em 20 anos, em 7, 6, a gente teve que escrever mais ali, já estava escrito. Quando eu escrevo Private Law, eu escrevo também 20 anos da empresa. Porque para mim, não faz sentido ter um negócio só para eu ganhar dinheiro. Ele tem que ser perpétuo. Isso é um propósito, tem um propósito também. Ele tem um propósito, ele tem que ter perpetuidade. Perfeito. E ele tem que fazer muito sentido financeiro. Os acionistas da empresa, os stakeholders em forma geral e para quem está dentro da empresa. Claro. Né? Claro. E aí, quando a gente começa a falar assim, nossa tese vai ser sustentável, eu tiro da minha carteira de inquilinos uma porrada de inquilino. Uma porrada de inquilino. Que é o cara que não vai olhar para isso, pelo menos não agora. Pode ser que ele olhe daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque eu acho que o mercado... Você fez seu posicionamento ali. Perfeito. Perfeito. E eu também atraio clientes globais. Quando eu atraio clientes globais, eu atraio o cara... Ele não vai sentar na minha mesa para discutir R$2, R$3 do preço do aluguel mensal. Mas ele vai discutir o que eu tenho de benefício que vai impactar diretamente na operação dele. Perfeito. Então, eu começo a atrair nomes como Mercado Livre, eu começo a atrair nomes como Amazon, Shopee, FedEx. Eu começo a atrair gente que está olhando de fato para a sustentabilidade do negócio. E aí eu pego o SG e entro nas 3 linhas. E quando a gente escreve a nossa tese,
eu escrevo ela pensando numa empresa que vai se tornar global. Ok. Já está no seu DNA. Agora, já está no nosso script. Também. A gente constrói Private Log agora como nosso primeiro produto no Espírito Santo. Né? A Private Log ela é uma empresa, a gente vai ter diversos projetos dentro dela. A gente está falando de Private Log Mestre Álvaro, que vai ser o primeiro a ser construído no Espírito Santo. A gente já está olhando terrenos no sul do país, onde está vindo demanda dessas gigantes globais. A gente, estou precisando de área, precisando de... Você está vendo bem a questão das ursas brasileiras, aí você já está bem por dentro. Né? Precisando de complexo regional logístico. Markets, regional markets. Precisando de complexo logístico em tal lugar. Vou falar aqui. Claro. Estou precisando de complexo logístico em tal lugar. Vale Itajaí é bastante. Precisando em tal outro lugar. E, na verdade, assim, nem tem medo de concorrente, porque dificilmente o concorrente vai conseguir construir o que eu construo, ou pelo menos ter coragem de construir um negócio que custa 20%, 30% a mais para poder atacar um nicho muito específico do mercado. E vai ser grande, né? Vai ser maior do que o Cajamau até. O nosso complexo logístico é o maior da América Latina, né? Então, o segundo maior hoje é GLP Guarulhos, que tem 515 mil metros. É um gigante, um complexo logístico muito bem construído, inclusive construído pela GLP, que é uma empresa europeia. Né? E aí, nisso que eu estou falando, a gente também olha para o exterior. A gente olha para fazer um produto aqui no Espírito Santo, onde que ele vai ser um produto global. A gente pretende levar para os Estados Unidos, pretende levar para a Europa, isso, obviamente, no seu tempo. Mas um produto que... E a DNA capixaba ainda? O DNA capixaba, eu não vou deixar de ser capixaba, né? Eu vou continuar amando. Eu fico muito mais tempo em São Paulo do que aqui. Mas eu não abro mão de falar, cara. Eu tenho até medo de levar muita roupa para São Paulo. Eu fico, por exemplo, daqui a pouco eu falo que estou morando em São Paulo. Não, moro aqui. Pode. Não abro mão da minha vista da praia, da minha qualidade de vida. Perfeito. Eu vou sempre vender o Espírito Santo onde eu passar. E aí, respondendo a sua pergunta, o que essas certificações? A gente tem hoje 4 certificações no Private Log. FSC, BREEAM, certificação LEED, que é a mais conhecida, e o WELL. Essas 4 certificações, elas são complementares, elas falam tanto de energias renováveis, falam de governança, sustentabilidade, falam de todas as linhas de sustentabilidade ali do ESG completo. E o que elas nos ensinam? Cara, ela ensina pra gente primeiro que a gente não está preparado. Brasil, nossa empresa, ela é toda internalizada, né? Arquitetura internalizada, engenharia internalizada, a gente tem arquiteto próprio, engenheiro próprio. Todo o Private Log ele saiu internamente do nosso escritório. Então, primeiro, ele mostra que a gente não está preparado. Não tinha escritório preparado para poder fazer esse projeto, para seguir a determinação das 4 certificações. Os escritórios, eu faço não sei o quê. Cara, não estava preparado. A gente teve que internalizar tudo. A gente teve que contratar gente de fora, de mercado, para poder internalizar e fazer com que o projeto ele fosse... eu sou detalhista pra caramba. Sou muito detalhista. E o projeto ele teve mais de 80... a arquiteto me odeia, né? Mais de 80 revisões. Todos os dias eu pensava alguma coisa e nas minhas noites de sono eu pensava, mandava mensagem para todo mundo, ligava para o arquiteto 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem que mudar isso. Sempre alguma coisa para lapidar. E nos ensinou que a gente não estava preparado para poder lidar, nem a gente, nem ninguém para lidar com os 4 tipos de certificações. E nos ensinou que esse é um nicho de mercado que ele é muito carente e que ninguém está olhando para ele. O alto padrão de verdade. Exatamente. Nossa, que aula, hein? Não é? Obrigado pelo convite. Nossa, infelizmente pelo horário mesmo aqui que a gente tem. Mas obrigado pelo convite, que realmente aprendi muito com vocês dois. Sim. Vários insights aqui interessantes que a gente começa a repensar ou pensar, a gente não tinha ideia. Então,
agradecer a vocês aqui. Vocês querem dar palavras finais, obrigada. por favor, desse episódio? Fiquem à vontade. Estamos vendendo apartamento sustentável, vendendo espaço de aluguel sustentável. Muito bom. É isso aí. Quero agradecer novamente pelo convite de vocês. Adorei estar aqui. Como eu disse, é muito importante a gente abrir espaço para pautas como essa. Já deixou de ser um luxo, né? A cereja do bolo. Agora é o bolo mesmo, é o macro, é o que a gente precisa fazer. É uma escolha consciente, né? Ser sustentável. É uma escolha consciente. É uma escolha consciente e a médio prazo vai estar diretamente atrelado com o viver bem de verdade. Então, a gente precisa falar disso, certo? E muito obrigada, adorei a troca com vocês, Matheus. Muito obrigada, gente. Foi incrível o bate-papo, obrigado pelo convite, Jamile. Obrigada. Jamile, que é corretora de alto padrão de verdade, entende Isso aí. Entende o que a gente está falando aqui. Bom, obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, espero ser convidado para os próximos, adorei. Com certeza. Adoro esse tipo de troca e saio com muito conhecimento daqui também. E muito obrigado. Falar alguma coisa? Só agradecer também, mais uma vez, né? Agradecer aos nossos convidados e o meu parceiro que se dispôs Obrigado, a estar aqui, um prazer. né? É uma família. Deixar os seus compromissos do dia, né? Não, tá ótimo. Estaria amanhã aqui de novo. Estar um pouquinho aqui conosco, também vivendo o nosso CQC, né? E amanhã estaria no CQC daqui, também aqui no próprio local aqui. Muito bom. Sempre é bom agregar conhecimento, enfim. Sempre que chamar, estou à disposição. Obrigada. Por favor. Gente, então vamos lá. Se você gostou do episódio, por favor, curta, comente, compartilhe. É muito importante para a gente aqui no IBEF entender o que você pensa, o que você está achando. E é mais um produto nosso aqui do IBEFcast, no sentido de que é do CQC, Comitê de Conteúdo Qualificado, ESG. Então, vocês fiquem à vontade, por favor. Compartilhem com a gente, com quem vocês quiserem, porque conhecimento realmente é muito importante para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.